E aí, vamos começar a brincadeira aqui. Estamos no último final de semana em casa e agora é contar os minutos para a viagem. Para quem perguntou sobre a viagem, para quem não perguntou também, vai ficar sabendo do mesmo jeito. A viagem era um sonho antigo, somente porque eu gosto de viajar e caminhar há muito tempo antes disso virar modinha por aí. Mas nunca deu certo. Nunca deu match. E por acaso, em março, a gente estava na casa de uns amigos conversando e esses amigos perguntaram viagens do sonho. Eu disse que o ano que vem eu quero ir para o Japão. E nessa conversa surgiu uma segunda opção de viagem e eu disse: eu tenho uma segunda opção, eu gostaria de fazer o caminho de Santiago. Todo mundo ficou rindo, tirando onda, que eu não conseguiria, que não seria possível e tá bom, de boa, sem problema. E uns dias depois, meu irmão me ligou perguntando se eu não teria interesse de fazer a viagem para comemorar os 50 anos dele. Primeiro momento, gelei, putz, foi uma mistura de aquilo que eu queria com eu não consigo. E eu resolvi que era um momento para eu mudar algumas coisas na minha vida e decidi encarar isso aí. E aí topei, comprei a passagem para não ter mais volta e começou os preparativos. Os preparativos começaram com caminhadas simples para ver o que eu aguentava, o que eu conseguia. Eu estava muito, mas muito, mas muito acima do peso. Começaram com pesquisa na internet, começaram com buscas por mais informação e mais coisa. E realmente tem uma infinidade de informações na internet. E aí a gente vai se alimentando disso, de vontade, vendo as pessoas fazendo, vendo as pessoas vencerem, e com isso eu me preparei mais. Então hoje estamos aqui no sábado, hoje é dia 13, se não me engano, então estamos bem pertinho da viagem. Da quarta para quinta eu estou embarcando, 18 de setembro de 2025, para quem estiver vendo esse vídeo lá no futuro. E pego um voo direto para Lisboa, de Lisboa faço uma conexão para o Porto, chego no Porto à noite, durmo, no outro dia de manhã já pego um trem para Vila Nova de Cerveira e assim começa a caminhada, né. Eu vou fazer o caminho português, na verdade eu vou fazer um tiquinho do caminho da costa, que Vila Nova de Cerveira não é o caminho, tradicional português, o tradicional começa em Lisboa, passa pelo Porto, de onde a maioria começa esse trajeto, que dá 240 quilômetros até, Santiago de Compostela. Mas da onde eu vou fazer vai dar mais ou menos uns 120, porque naquele momento que eu planejei minha viagem, eu não achava que eu conseguiria. Então, agora que eu vi que eu consigo, vamos embora, mas não deu mais para aumentar. Quem sabe uma próxima vez, né? Para não esquecer de nada, mas assim, por alto, na região onde hoje é a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, região noroeste da Espanha, foi onde foi um camponês no século IX descobriu o túmulo do apóstolo de Jesus, Tiago. E depois disso começou, alguns dizem que começou com o rei da Espanha fazendo a peregrinação para lá, outros dizem que começou a peregrinação de diversas pessoas, e ao longo dos séculos isso só foi aumentando, aumentando. Hoje tem diversos caminhos, eu não lembro agora de cabeça quantos caminhos são, mas o mais famoso você sai de Saint-Pierre-de-Port na França, se não me engano o nome da cidade é esse, que é ali na beirinha da França, ali, junto dos Pirineus, de coisa assim, junto ali perto de Barcelona, não sei, e você sai dali e atravessa todo o norte da Espanha até chegar em Santiago. São 800 e poucos quilômetros e dura em média 35 dias. É um passeio mais hard, mas quem sabe eu faço um dia. E para mim, como assim todo mundo sabe, a parte portuguesa me inspira muito mais, então eu vou fazer essa parte portuguesa, que pode ser, como eu falei, começando em Lisboa, indo até o Porto, do Porto aí você tem 2 divisões, tá. Tem uma que você faz pelo litoral, que já foi criada depois até para criar uma segunda opção de você voltar e fazer um passeio diferente, e a outra que é pela interno, por dentro.
né. Então você sai de Portugal pela cidade de Valença, entra na Espanha pela cidade de Tui e faz uma reta até lá. Tá, então é essa que eu vou fazer, esse caminho que eu vou estar fazendo, mas existem diversos caminhos, porque, claro, ao longo dos anos, pessoas saíram de cidades diferentes para ir para lá e começaram a fazer. Então hoje você tem toda uma estrutura para essas pessoas, entendeu? Então você tem muitos albergues no caminho, você tem hotéis no caminho, você tem restaurantes no caminho, você tem as vias sinalizadas da maioria dos caminhos. Hoje já existem novos caminhos que estão se abrindo, que não são tão bem sinalizados, mas as cidades tendem a apoiar isso, porque isso gera um turismo muito bom para essas cidades menores. Então, é isso. Eu vou fazer outros vídeos explicando melhor, mas esse é uma breve apresentação. Então, quem tiver interesse de seguir a gente para ter uma ideia como é, para ver um pouco de natureza, de história, ouvir muita besteira. Aqui não tem politicamente correto, eu falo besteira mesmo, quem quiser que ache ruim, quem não gostar pule o vídeo, quem não gostar me bloqueie, assim, eu tento respeitar, mas dentro do meu tento respeitar o seu direito dentro do meu direito de falar. Então, quem me conhece sabe bem como é que é, quem não conhece, prazer em conhecer, esse sou eu. Tranquilo? Vamos lá. Cheguei agora de mais uma caminhada, mais uma preparação. Foram muitas. Quebrando o vídeo mais uma vez, para quem não lembra, quem não acompanhou, as minhas caminhadas foram, assim, desde que eu decidi no início de no início não, no fim de março, eu acho que até agora, setembro que a gente tá, eu 7 dias não caminhei, durante 7 dias só. Teve dia de fazer 30 quilômetros, teve muitos dias de fazer a minha média normal é 6 quilômetros por dia, 7 quilômetros, 10 quilômetros. Né. Essa época está muito quente aqui na Flórida, muito úmido, então eu tenho andado menos, mas eu tenho feito uma média aí de 300 quilômetros por mês de caminhada e é isso que eu tenho buscado para me preparar. Então eu acho que eu estou preparado, eu acho que eu já estou calejado, bastante calejado, troquei de sapato já diversas vezes e depois eu vou fazer um vídeo falando dos sapatos, meias, vou falar de meias, então tá aí, é isso que temos para hoje e vamos acompanhando e vendo os outros vídeos aí.